Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Com você na tempestade. O Mar da Galileia, em Israel, é conhecido por suas tempestades violentas e repentinas. Ventos fortes podem criar grandes ondas que ameaçam os marinheiros, como vemos no livro de Marcos. Na noite em que os discípulos e Jesus atravessaram o Mar da Galileia, uma tempestade surgiu, violenta, repentina, aterrorizante, e enquanto os discípulos lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, lá estava Jesus, dormindo no barco. Os discípulos o acordaram e perguntaram: Mestre, não te importa se morrermos? Marcos 4 verso 38. Essa pergunta pode soar um pouco diferente para você hoje. Jesus, não te importa que minha saúde esteja deteriorando? Jesus, não te importa que minhas finanças estejam se esgotando? Jesus, não te importa que meu relacionamento esteja se rasgando? Mas há mais nessa história. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, e tudo ficou calmo. Marcos 4 verso 39. Jesus não se juntou a eles no medo. Em vez disso, ele olhou diretamente para a tempestade e trouxe calmaria. Então, perguntou aos discípulos por que estavam com tanto medo. Ainda não têm fé? Marcos 4 verso 40. Você já enfrentou um desafio tão grande que ameaçou te esmagar? Pode ser desorientador, aterrorizante, até de partir o coração, quando a tempestade chega, e tudo de repente parece sombrio diante de uma força tão forte contra nós. Mas Deus estava com os discípulos porque Ele se importava com eles. Ele está com você porque se importa com você. Que tempestade você está enfrentando hoje? Tire um momento para fechar os olhos e imaginar Jesus, sem medo da tempestade, trazendo calmaria a tudo. Ele está com você. Você não está sozinho nesta tempestade. E hoje estarei fazendo um devocional com vocês no capítulo 4 de Marcos, no versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Para nós compreendermos esse verso, nós não podemos esquecer que os discípulos e Jesus estavam fazendo uma travessia a barco. E Jesus estava cansado, ele acabou adormecendo. Mas os discípulos foram acometidos por uma forte tempestade. Eles correram em direção a Jesus com muito medo, gritando: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos a padecer? Acorde. Então Jesus acorda e ele acalma a tempestade. Em um verso tão rico, eu gostaria de destacar 2 pontos e fechar com uma pergunta. A primeira coisa é que caminhar com Jesus não é sinônimo de nós não enfrentarmos dificuldades. Nós iremos enfrentar. Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e ainda assim passaram por dificuldades. E com nós não será diferente. O segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar é que nós não podemos esquecer que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a qualquer coisa que possa acontecer, Jesus está conosco. O grande problema dos discípulos aqui é que eles esqueceram quem estava no barco. O problema deles não foi a tempestade, mas a falta de fé. Então a pergunta que eu gostaria de encerrar esse devocional para nós refletirmos é: a quem nós estamos temendo? As tempestades, as dificuldades? Ou o Senhor das tempestades, aquele que detém toda a autoridade e que acalma até as forças da natureza? Que você seja abençoado por esse devocional.